Boa noite, meus irmãos. Principalmente aqueles que são mais velhos aqui, sabem, nós já vivemos em tempos mais simples, menos complicados ou complexos do que são os dias que nós vivemos hoje. Eu me lembro a primeira vez que chegou uma televisão na casa dos meus pais. Ela tinha controle remoto. O controle remoto tinha 4 botões. Simples assim. Sobe, desce, aumenta o volume, desce o volume, deixa ela muda, tudo. Hoje você quer assistir uma televisão, tem uns 3 controles remotos e a soma de botões, dezenas. É complicada, a vida hoje ela é mais complicada e ela muda de uma maneira extremamente rápida. Quantos de vocês no passado tiveram a experiência de ir para a escola a pé e sozinho? Levanta a mão. Olha isso. Quantos no caminho para a escola ou qualquer outra coisa tinham a experiência de pisar numa poça d'água de brincadeira? Levanta a mão. A quantidade de gente que levanta a mão aqui me faz perceber o quanto essa comunidade está velha. Antigamente era simples, você podia comer qualquer coisa, você não podia comer manga com leite. Era simples assim. Hoje em dia a criança não pisa mais na poça d'água, não vai para a escola sozinha nem a pé. Quantos de vocês tiveram a experiência de nadar num rio perto de casa? Levanta a mão, olha isso. Hoje é impensável uma coisa dessa. Hoje em dia a criança não pisa na poça, não vai para a escola a pé e o pior de tudo, come manga com leite. As coisas têm mudado, na verdade as coisas estão muito mais sofisticadas e muito mais complexas. Um amigo estava viajando para o sul do país e seu carro quebrou em plena estrada à noite e ele contou com a generosidade de um motorista de caminhão. Então, colocaram uma corda e amarraram ao caminhão o carro dele. Aí ele colocou a esposa na boleia do caminhão. E aquele caminhoneiro foi levando e puxou até uma cidade. E chegando na cidade, esse amigo de noite virou para ele e falou assim: vamos passar num banco, que eu quero tirar um dinheiro, quero te pagar. E o camarada falou assim: não, mas o banco está fechado. Eu falei: não tem problema, eu tiro o dinheiro lá. Chegaram na porta de um banco de 24 horas. Ele pegou o seu cartão, saiu do caminhão, foi lá, passou na porta e abriu a porta. O caminhoneiro comentou com a esposa dele: ele tem a chave do banco. E ela explicou: não é exatamente a chave, é um cartão que passa ali, abre a porta e daqui a pouco ele sai daquela cabine com o dinheiro contando. E aí eu não posso repetir todas as palavras dele, mas foi: que negócio moderno, hein? A vida mudou muito. Hoje em dia, nós temos uma vida marcada por muito mais complexidade. Bom, deixando um pouco esse assunto de lado, vamos lembrar do que nós vínhamos falando no domingo passado. Nós contemplamos a passagem de Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21. E nessa passagem nós focalizamos, enfatizamos que é dever de todo cristão se deixar encher pelo Espírito, moldando nossas vidas conforme os valores, princípios e padrões de Deus. E como reflexo desse preenchimento pelo Espírito, da plenitude feita pelo Espírito, nós falamos de alguns resultados que acontecem conforme descritos ali em Efésios 5, dos versículos 19 a 21. Então ele diz: vocês vão falar entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Vai ser parte da sua rotina, ou de alguém que está vivendo, sendo trabalhado pelo Espírito, que o seu falar, o seu ministrar, sua conversa é pautada pelas Escrituras. A seguir ele disse: vão cantar e louvar o Senhor. Faz parte de alguém que está sendo trabalhado por Deus uma postura de cântico e de louvor. E aí ele diz: dando sempre graças. A linguagem do Filho de Deus muda antes de ele se converter e de estar sendo trabalhado por Deus. Ele pode ser um lamentador. Mas uma vez que Deus tem trabalhado na sua vida, ele se transforma em alguém grato a Deus.
E por fim, no versículo 21, ele disse: sujeitando-vos uns aos outros. É resultado de uma vida com Deus e de um trabalhar do Espírito de Deus nas nossas vidas, que nós também nos chegamos a nos sujeitar às demais pessoas, a ter uma atitude de servir as demais pessoas. Entendo que a passagem que segue, a partir do versículo 22, ele começa a descrever como é que esse se sujeitar se manifesta nos relacionamentos dentro de casa. Primeiro ele fala a mulher se sujeitando ao marido. Depois o marido se sujeitando à esposa. Os filhos se sujeitando aos pais. Os pais se sujeitando aos filhos. Os servos se sujeitando aos senhores, os senhores se sujeitando aos seus servos. O que eu quero passar para vocês nessa tarde é que as manifestações da graça e amor do Deus e Salvador eterno e supremo tornam-se realidade no cotidiano dos relacionamentos humanos dos seus filhos nesta vida. À medida em que nós estamos sendo trabalhados por Deus, estamos provando da graça e da ação de Deus. O primeiro lugar que isso vai ter que se manifestar é dentro de casa. Não é num lugar distante, não é num outro campo missionário. O seu campo missionário é dentro de casa. E vejam, esse texto de 5 versículos 22 ao 24 é um texto em que ele se dirige mais especificamente às mulheres. Então eu queria passar para vocês que expectativa nós devemos ter nessa noite. Nós precisamos todos entender o papel da mulher na família cristã, para que por sua escolha dessa mulher, e cooperação do seu marido, ela alcance o propósito de Deus. Então vejam, eu comecei a minha fala falando sobre o fato de que a nossa sociedade traz uma complexidade muito maior do que tinha no passado. E hoje vou falar para mulheres, porque efetivamente, da ótica masculina, mulher é bastante complexa. Não sei se você já viu essa imagem que projeta o que é um cérebro masculino e feminino. O do homem é bastante simples. São 2 conexões e ponto. Enquanto um cérebro feminino, e efetivamente com muito mais conexões entre os hemisférios, se torna muito mais complexo e difícil para nós homens entendermos. Alguém já ilustrou isso de uma outra maneira, através de uma figura de painéis, o que é um painel que descreve uma mulher e o que é o painel que descreve um homem. Bem, o fato é que esse assunto sobre mulher, nas Escrituras, em Efésios capítulo 5, ele é efetivamente um assunto complexo. Primeiro, porque o texto foi escrito num ambiente, num contexto cultural muito diverso do nosso hoje. E ele traz esse elemento cultural significativamente. Segundo, porque nós estamos numa outra cultura, e a nossa cultura faz uma leitura desse texto que nós vamos contemplar hoje, de uma maneira que eu diria contaminada, ao invés de ver exatamente o que o texto queria dizer. Por conta disso, eu diria que nós precisamos fazer algumas modificações na minha apresentação para vocês nessa noite. A primeira delas é que isso vai tomar um pouquinho mais de tempo. Então, vocês que ficam no cronômetro aí, marcando quanto tempo falta, eu vou gastar cerca de 60 minutos hoje. Então, não fique incomodado quando eu chegar nos 44 e não der sinal que eu vou acabar. Em segundo lugar, entendo que é para nosso benefício, nós vamos ter que fazer o exercício juntos aqui de teologar ou teologizar. Nós vamos ter que fazer alguns exercícios teológicos para entendermos essa questão e nos livrarmos de contaminações, de lentes
sujas que nos permitem entender exatamente o que Deus tem a dizer nessa passagem de Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24, que nós vamos ler agora. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Como eu afirmei anteriormente, que nós precisamos entender o papel da mulher na família cristã, a minha proposta para vocês nessa noite é trazer a vocês 3 esclarecimentos, basicamente 3 esclarecimentos sobre essa questão da mulher no seu lar, segundo a orientação da palavra de Deus do nosso Senhor. O primeiro esclarecimento que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a mensagem aos Efésios não trata do plano original de Deus, mas sim do plano para as condições apresentadas em Éfeso. Esse texto que está escrito aqui, que serve de fato como parâmetro para toda a igreja em todo o tempo, ele está sendo inicialmente dirigido a uma igreja num determinado tempo, numa determinada geografia, numa determinada situação. E nós precisamos entender qual é essa situação. Mas antes mesmo de entrarmos na situação, eu gostaria que nós prestássemos atenção no texto, e aqui nós temos que tirar algumas poeiras com as quais nós estamos acostumados. Veja, o versículo 22 diz assim, na maior parte das Bíblias: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Você conhece esse texto? A ordem aqui, há uma ordem, e sejam submissas, tem o peso de um imperativo. Entretanto, observem que o texto grego, eu não vou fazer você ler em grego hoje, o texto grego ele é um pouco diferente do que está escrito aqui. Assim nós traduzimos literalmente como está no grego. Veja aqui: as mulheres ao seu próprio marido como ao Senhor. É assim que está no grego. Não existe o verbo se submeter aqui no versículo 22. Na língua grega, quando o verbo não aparece numa frase, é porque esse verbo está sendo emprestado de alguma coisa que veio antes ou que vem depois. Quando nós pensamos assim, então, nós vamos olhar o que veio antes. O que veio antes é o versículo 21. E olha o que diz o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele está descrevendo para a igreja que, como resultado do trabalhar do Espírito Santo na vida do povo de Deus, esse povo estará se sujeitando, o particípio presente, aos demais. E aqui, quando ele vai focalizar para a mulher, então, ele vai dizer o quê? Essa expressão de ação do Espírito de Deus, sujeitando, em que as pessoas se sujeitam, estão se sujeitando às outras, ela deve ser base para o versículo 22. Então, a leitura do versículo 22 seria: as mulheres se sujeitando a seus maridos como ao Senhor. Então, vejam, baseado no versículo 21, não existe uma ordem aqui de que a mulher deva ser submissa ao marido. Você vai encontrar em outro lugar da Bíblia? Aqui não. Vamos tentar entender essa passagem primeiro. Além do versículo 22 termos esse probleminha, também temos no versículo 24, e isso afeta o versículo 22, porque pode ser que o verbo que é emprestado para o 22 venha do 24. Observe, na tradução que nós lemos, e a maior parte das que nós temos, diz assim: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. De novo, vamos olhar o texto grego. O texto grego está assim: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo,
assim também as mulheres em tudo ao seu marido. Aqui também não tem o verbo se sujeitar das mulheres, e menos ainda a ordem que está traduzida na tradução mais comum que nós usamos. O que ele está fazendo aqui no versículo 24, então, é que essas mulheres estão sujeitas aos seus maridos. Olha o que diz o versículo 24 nessa tradução. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão em tudo sujeitas a seus maridos. Isso é uma declaração, um reconhecimento, não uma ordem. Então essa é a primeira diferença que eu quero traçar com vocês, que aqui nesse texto não tem uma ordem de submissão da mulher ao homem. Existe sim uma declaração de que a submissão é uma expressão de que o Espírito de Deus está trabalhando nela. Existe aqui também um reconhecimento de que as mulheres estão sujeitas aos seus maridos. Então vamos olhar um pouquinho para o ambiente da Bíblia de uma forma mais ampla, para entender o que significa isso e entender o que era o plano de Deus original. Vejam, em primeiro lugar, eu quero focalizar com vocês no ambiente da criação. Qual era o posicionamento da mulher em relação ao homem? Conforme lemos em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, o texto nos diz que Deus criou um homem à imagem e semelhança, e ele descreve o que é o homem à imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. O homem criado à imagem e semelhança de Deus não é o macho. O homem, o ser criado à imagem e semelhança de Deus, é a soma do homem e da mulher, do macho e da fêmea. Estes dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. E estes dois receberam uma tarefa de governar a terra. No ambiente da criação, não existe qualquer sinal de orientação, de determinação, de que a mulher estivesse submissa ao homem. Não há. Isso não fazia parte do projeto divino. As pessoas que examinam cuidadosamente o texto da criação com respeito à mulher, eles vão dizer o seguinte, número 1, não existia nenhuma autoridade entre um e outro. Ou número 2, existia uma nuance de discreta autoridade, vista a partir de duas questões. A primeira, a ordem da criação. O homem foi criado primeiro. Paulo lança a mão desse argumento quando ele escreve a Timóteo no capítulo 2, quando ele diz, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. E aí ele diz, versículo 13, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então, há de se reconhecer na mentalidade de Paulo que o homem tem alguma autoridade, ou a mulher não pode ter autoridade sobre o homem por causa da ordem da criação. Em segundo lugar, quando a Adão é trazido Eva, a reação dele é, essa afinal é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Vou chamá-la em hebraico, Ishá. Homem em hebraico é Ish, ela vai ser Ishá. Então, de alguma maneira, ele deu um título para ela, um reconhecimento para ela. Então, alguém vê nisso uma discreta noção de autoridade masculina, mas discreta noção de autoridade, que eu diria é semelhante à autoridade de Deus Pai com Deus Filho. Ou seja, nenhum dos dois é superior ao outro, mas em termos funcionais, eles estão nessa relação.
em que o pai tem mais autoridade que o filho e o filho se sujeita ao pai. Agora, muito do que nós temos de visão de submissão feminina, então você pode ver, não começa no projeto original em Gênesis 1 e 2. Na verdade, o principal conceito de submissão feminina, ele começa em Gênesis 3. Na queda, no pecado, o que acontece ali? Deus declara a liberdade do homem dizendo, pode comer de todas as árvores do jardim, você não come daquela árvore ali. O dia que você comer, você certamente vai morrer. O dia que você quiser sair da minha orientação, o dia que você quiser transgredir, você tem até essa liberdade, mas você vai morrer. O diabo vai tentar Eva e ele argumenta com Eva. E ele mostra para Eva o quê? Primeiro, esse fruto é agradável aos olhos. Ela conclui, o fruto é bom para se comer. Gente, é claro que não era uma maçã. Se é bom para se comer, tinha que ser outro fruto. Não tem nada a ver com maçã ali. Mas o mais importante é que ela entendeu que aquele fruto era bom para dar entendimento, porque o diabo tinha dito para ela o seguinte, o dia que você comer dele, você vai ser igual a Deus. Uau! Que fantástico! Então não era questão de comer ou não comer o fruto, a questão era o desejo que ela tinha do poder, da autoridade, do senhorio, do controle. É isso que estava em questão naquele momento. Ela não queria simplesmente ter autoridade sobre o marido, ela queria ter autoridade igual a de Deus. Por conta do juízo de Deus, veja o que diz o versículo 16 de Gênesis capítulo 3. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Que desejo? O desejo pelo poder, pela autoridade, por estar no comando, por dar as ordens. Ao comer daquele fruto, aquela mulher deu um tiro, e o tiro saiu pela culatra. E vejam, aqui em Gênesis 3, e não em Gênesis 1 e 2, começou o conceito de submissão tal como nós conhecemos hoje. Foi aqui em Gênesis 3 e não em Gênesis 1 e 2 que começou o machismo, a violência contra a mulher, a opressão, a desvalorização, a valorização exclusivamente pelo que ela pode representar sexualmente. É aqui que começa isso. Isso aqui não começa no coração de Deus. O que estava no coração de Deus é Gênesis 1 e 2. Não tem orientação de submissão, não tem ordem de se submeter. Se existe alguma liderança, ela é muito leve, tênue, suave. Mas aqui na queda se estabelece uma ordem de Deus. Agora, como é que isso que estava lá em Gênesis 1 e 2 e depois é negligenciado em capítulo 3? Então veja, o que aconteceu em Gênesis 3? Em Gênesis capítulo 3, a mulher resolveu fazer uma revisão e uma reengenharia no projeto de Deus. E aí se instalou a crise. Quando você quer fazer alguma mudança no que Deus quer fazer, é isso que acontece, tragédia. E nos tempos de Paulo, estava muito claro e manifesto o que Gênesis capítulo 3 fazia com a mulher.
Vejam, eu reconheço que certos aspectos familiares, eles variam de uma cultura para outra. Eles sofrem alteração por conta da personalidade de uma pessoa e outra, de um homem e de uma mulher que formam o casal. Agora, existem outros elementos que acabam pesando na visão sobre a mulher. Então, nos dias de Paulo, existiam 3 pensamentos que vale a pena considerar aqui com vocês, que era o ambiente cultural no qual Paulo estava escrevendo aos Efésios. Primeiro qual era o ambiente grego? O ambiente grego era o seguinte: a mulher era uma coisa. Estava no status de uma mobília da casa. Ela não valia mais do que isso. O homem, na sua necessidade e desejo de amor, de companhia e de afeto, ele não ia suprir essas necessidades com a sua mulher. Isso era fora de casa. Ele levava a vida dele com essas carências supridas não pela esposa. A esposa, ele tinha filhos e ela cuidava dos filhos dele. Havia quem tivesse o atrevimento, Aristóteles cita isso, de que Filho escreveu que os homens deveriam tratar melhor as suas mulheres. Mas era uma voz dissonante naquela sociedade. Em segundo lugar, bastante influenciado pelos gregos, pelos helenistas, nós encontramos os judeus. O que a comunidade de judeus pensava sobre ser mulher? Havia uma oração que os judeus faziam regularmente, em que eles diziam o seguinte: graças te dou, Senhor, porque eu não nasci gentil, nem escravo, nem mulher. Então os judeus helenizados, eles também tinham uma mentalidade negativa sobre as mulheres. E os romanos? O que os romanos pensavam das mulheres? Bom, eles as consideravam ilegalmente incapazes. A palavra para descrever em latim ilegalmente incapaz era imbecilitas. Assim era visto naquela comunidade. Além disso, o chefe de família, ele tinha autoridade completa sobre sua filha. Ele tinha o pátria potestas. Ele tinha autoridade completa sobre sua mulher. Se ele tinha um bom motivo, vamos considerar o bom motivo da perspectiva desse cidadão romano, não estou dizendo que era um bom motivo, ele podia matar a mulher dele, como ele podia matar os filhos dele. E ele não seria levado a julgamento e tampouco seria condenado. E ao longo do Império Romano, essa questão do pátria potestas, ele oscilou da seguinte forma. Em alguns tempos, a autoridade desse pai, desse chefe de família, era extensivo à sua filha até depois que ela se casasse. Em alguns momentos, o pátria potestas do pai se encerrava quando ela se casava. Segundo um especialista em Império Romano, Honor, ele diz que nos dias de Paulo, o que estava em vigência era a autoridade do pai sobre a mulher, inclusive depois que ela se casa. E eu creio, quando Paulo está escrevendo aqui Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24, ele está estabelecendo aqui também uma norma que transgredia, que ia contra os padrões culturais daqueles dias. E então ele está dizendo, as mulheres estão submissas aos seus maridos. Isso equivale a dizer, elas não estão debaixo da autoridade dos seus pais. Uma vez que elas se casaram, elas não estão debaixo da autoridade deles.
Então, de alguma maneira, eu entendo também que essa passagem de Efésios capítulo 5, 22 a 24, está estabelecendo uma ordem que negligencia, que transgride, que contraria a cultura vigente naqueles dias, em que ele está dizendo, não, depois que a mulher casou, ela não está mais debaixo do pátria potestas do seu pai. Agora ela está ligada ao seu marido. Era uma quebra de paradigma. Era uma quebra de modelo. Bem, isso nos permite então ir para o segundo esclarecimento. E o segundo esclarecimento que eu quero trazer para vocês aqui é que a mensagem não é uma ordem de um ideal divino de subjugar a mulher, mas um reconhecimento da realidade estabelecida na criação. Vejam, na cidade de Éfeso, no templo de Diana, onde haviam centenas ou até alguns milhares de mulheres que eram sacerdotisas e também prostitutas, era parte do culto à prostituição. Naquele templo havia um movimento de libertação feminina, havia aquele anseio e havia um movimento que nascia dentro daquele templo. Então, se você pensar, o movimento de libertação feminina começou na década de 60 com Betty Friedan, escute uma coisa, 2000 anos antes de Betty Friedan já estava lá na cidade de Éfeso, no templo de Diana, já tinha esse movimento pela libertação feminina. Mas nesse ambiente que eles tinham familiaridade, é que ele diz, e vamos ler de novo o que diz aqui no versículo 22 em diante. As mulheres se sujeitam a seus maridos como ao Senhor. Isso é uma declaração. Como resultado da vida dela com Deus, porque aqui diz o seguinte, elas se sujeitam. Elas não são sujeitas. Como no versículo 21 ele diz, uma pessoa cheia do Espírito acaba se sujeitando uns aos outros. Aqui no versículo 22, essas mulheres se sujeitam aos seus maridos como ao Senhor. No versículo 23, então, ele diz, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão em tudo sujeitas aos seus maridos. Então veja, as colocações do apóstolo Paulo nessa passagem, ele está fazendo uma declaração, uma mulher que está vivendo, sendo trabalhada pelo Espírito de Deus, ela ao invés de estar competindo, lutando contra o seu marido, querendo vencer, comandar, ela se sujeita. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres também estão sujeitas. Por que isso é assim? Porque existe uma obra do Espírito no coração dela. Como ele disse no versículo 23, o marido é o cabeça da esposa. Ele tem um papel de liderança. Aqui não existe um papel, uma exigência, uma determinação. Nesse momento não existe, existe em outros lugares nas Escrituras, mas aqui não tem uma determinação de que a mulher esteja nessa condição. E existe sim um reconhecimento do princípio que Deus já estabeleceu claramente, e de uma realidade, de que quando uma mulher está vivendo junto com o Senhor, andando junto com o Senhor, ela vai se sujeitar ao seu marido. Isso não é uma questão simplesmente, meramente cultural. Isso nasceu e está no coração de Deus. Vejam, é lógico que existem aqui fatores pessoais e sociais que interferem e mudam na realidade do que é uma família. Num relacionamento de um casal, nós vamos encontrar, ora, homens, ora, mulheres que são mais inteligentes um que o outro.
Nós vamos encontrar no mesmo casal algumas pessoas, ora homem, ora mulher, que são mais práticos. Nós vamos encontrar num casamento, ora homem, ora mulher, pessoas que são mais dinâmicas, que têm mais iniciativa, etc. Então esses elementos, eles fazem parte dessa relação. Entretanto, no projeto divino de Gênesis capítulo 2, a autoridade que existia, se é que existia, era muito leve e tênue. Mas depois da queda, Deus requeriu que alguma coisa fosse necessária, e isso meramente por aspectos funcionais. Isso não torna Cristo menos do que o Pai quando ele se submete ao Pai. Como também não torna uma mulher que se submete ao seu marido menos do que seu marido. Quando você se coloca debaixo de submissão de alguma autoridade que Deus colocou sobre a sua cabeça, isso não significa que você é menor ou menos capaz, etc. Eu queria pensar 3 passagens das Escrituras que mostram que homens e mulheres estão no mesmo nível diante de Deus. Primeiro é a passagem de Atos capítulo 10 que diz: então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Não importa aqui se é homem ou mulher, Deus não faz distinção. Quando Pedro escreveu sua primeira carta, no versículo 7 do capítulo 3, ele diz: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, como herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vejam, a mulher aqui tem que ser tratada pelo seu marido com honra, mas além disso ele diz, elas são co-herdeiras do dom da graça da vida. Senhores, tratar uma mulher com honra naquele tempo, isso é uma quebra de paradigma. E agora ele ainda acrescenta, elas são herdeiras junto com os maridos da graça da vida. Ou seja, o homem não está sobre a mulher nessas questões. E em Gálatas capítulo 3, eu diria a passagem que é derradeira nesse assunto, quando ele diz, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não existe ascendência masculina sobre a mulher nas Escrituras. Ainda que funcionalmente, somente um aspecto funcional, existe aqui uma leve autoridade masculina, que não pode ser contaminada pela visão mundana e machista da sociedade, que cresce em função de Gênesis capítulo 3. Vejam, nessa passagem que fala sobre a submissão feminina, ele ao falar para os homens, ele não fala para os homens serem os chefes das mulheres. Não existe essa instrução. Na verdade, enquanto a mulher que é trabalhada por Deus, pelo Espírito de Deus, ela se sujeita ao seu marido, o marido que está sendo trabalhado por Deus, se sujeita à sua esposa, conforme ele vai dizer, nós vamos tratar disso daqui a 15 dias, ele se entrega por ela. Ele se sacrifica por ela. Não existe aqui alguém reivindicando a posição de autoridade, colocando a mulher no lugar que ela devia estar, bem sujeita a Cristo. Entendo que o relacionamento do casal é um relacionamento a dois, são parceiros, são sócios, são um só corpo. Em termos funcionais, em algumas circunstâncias, se requererá que tome uma decisão quando ambos têm opiniões diferentes e divergentes. E ouçam, meus irmãos, em primeiro lugar, é um privilégio que nós temos opiniões divergentes, diferentes. Nós nos enriquecemos com isso. Agora entenda,
há certas circunstâncias em que a divergência do casal, por mais que haja sido conversado, os dois ainda não concordam. E o que Deus estabelece é que o marido é o cabeça. Agora, com que frequência você vai usar isso? Senhores, eu sou casado com a Giane há 38 anos. Nesses 38 anos, nós temos vivido e buscado valorizar a opinião um do outro. E eu diria a vocês, naquilo que foi importante em termos de tomar uma decisão, eu calculo que somente 3 vezes nós divergimos e eu tive que dizer para ela, querida, pensamos diferente, precisamos tomar uma decisão e a decisão é essa. 38 anos, 3 vezes. Isso é muito diferente dessa postura idiota de ter prazer em ver que a mulher vai ouvir que ela tem que se submeter. Isso é muito diferente. Exige um projeto de Deus aqui que envolve que se criar num relacionamento em que existe parceria, amizade, companheirismo, conversação sobre o assunto, divergir em alguns assuntos. Se há uma necessidade realmente fundamental de que se pense igual ou que se haja juntos no momento que tem uma opinião diferente, você, homem, deve tomar essa decisão. Em amor, em tranquilidade. 38 anos. Em 3 ocasiões. Minha esposa não lembra nem de 3. Eu falei assim, querida, nós temos que tomar uma decisão. Eu sei que você pensa assim, eu penso assado. Vamos seguir nessa direção. E isso não significa que eu estava certo. Significa que da maneira como Deus planejou, que a minha palavra é que vai valer. E que a unidade do casal está mantida. E que Deus, com autoridade sobre todos, haverá de agir. E de honrar tanto a postura dessa mulher, quanto a postura desse homem. Então veja, ainda que não exista aqui uma determinação de submissão, aqui é um reconhecimento que é assim. E que a mulher está vivendo guiada pelo Espírito de Deus, dirigida pelo Espírito de Deus, trabalhada pelo Espírito de Deus, não numa revolução, numa revolta, ou como se diz aí, tem que ter o empoderamento feminino. Empoderamento feminino começou em Gênesis 3. A tragédia começou lá. Bem, meus irmãos, nós temos que seguir em frente. Vamos falar então sobre o meu terceiro esclarecimento que eu quero fazer a vocês. E o terceiro esclarecimento é: a mensagem não ignora o plano redentivo de Deus, que oportuniza à mulher uma condição maior do que ser subjugada pelo marido. Vejam, essa passagem, versículos 22 a 24, não é exaustivo, ele não está contemplando o assunto como um todo. Essa passagem, ela tem elementos culturais, como tem elementos absolutos. Ela traz o ambiente da queda, o ambiente da criação, o ambiente de Éfeso antiga. E agora, o que isso vale para nós? É óbvio que nós, homens, não podemos nos colocar com Gênesis 3 na mão, dizendo, não, você tem que ser subjugada, e nos alegrarmos com isso. Que alegria podemos ter com Gênesis capítulo 3? Que alegria podemos ter com a opressão, com a violência, com a sujeição que as mulheres estão sendo colocadas com violência, com tirania. A queda é uma realidade, um fato na história da humanidade, da história da mulher. A queda, ela traz uma redução do valor da mulher, do papel da mulher na sociedade,
mas ela não é o fim. Além do evento da criação, tem o evento da queda, mas depois disso tem o evento da redenção. Lembremos, no versículo 23 ele diz: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Ou seja, Cristo é apresentado aqui como o Salvador da igreja, de todos, homens e mulheres. Em Gênesis capítulo 2, nós vemos que a mulher foi criada para ser ajudadora do homem. Talvez você pense em uma palavra como essa, ajudadora. Talvez seja um nome melhor para dar para a empregada lá de casa. Deixe-me dar um pouquinho do ambiente dessa passagem, dessa verdade. A palavra ajudadora no hebraico, ela apareceu cerca de 20 vezes em todo o Antigo Testamento. Dessas 20 vezes, ela se referiu 2 vezes à mulher. Todas as demais que se chama, alguém é chamado de ajudador ou ajudadora, todas é para Deus. Então, ao descrever a mulher como ajudadora, não existe aqui uma postura de reduzir a mulher à ajudadora. Porque de longe o principal uso, quase 90% do uso dessa palavra na língua hebraica, ela se refere a Deus, e Deus não é inferior ali. E a mulher não é inferior ao ser chamada de ajudadora. Mas essa mulher tem uns desafios para a nossa sociedade contemporânea. Como é que ela tem que viver e trazendo a herança da queda? Vamos olhar para 1 Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11, ele traça ali alguns aspectos sobre a mulher. Veja que ele diz assim: a mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, e seja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Vejam, nesses 2 versículos, há uma afirmação, em função dos 2 fatos que nós já mencionamos antes. A mulher, ela tem que estar numa condição de submissão ao seu marido. Não é a qualquer homem. E nessa condição de submissão ao seu marido, as razões que Paulo apresenta aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 13 e 14, são: a primeira foi a ordem da criação, a segunda a queda. E isso termina aqui? Não. Olhemos para aquilo que ele diz no versículo 15. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. O que significa essa mulher ser salva? Estaria ele falando do perdão dos pecados? Então o perdão dos pecados é se ela tiver filho e permanecer na fé em bom senso? Não, nós sabemos que a salvação não é porque se faz, não é se tem filho ou não. A salvação é unicamente por Cristo, como vimos em Efésios 5:23, Jesus é o Salvador da igreja. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele pagou os pecados de homens e mulheres. E quando homens e mulheres, entenderam a mensagem do Evangelho e creram na mensagem do Evangelho, se tornaram herdeiros de Deus, juntos. O ambiente de Efésios capítulo 2, de 1 Timóteo 2,15, não é de fato salvação dos pecados, ou de ir para o inferno, ou da distância de Deus. Salvação do quê? Do que ele acabou de descrever nos versículos anteriores. Essa mulher foi colocada em sujeição em Gênesis capítulo 3, e ela pode sim ser salva dessa condição.
E ela não vai ser salva dessa condição por causa do movimento feminista de liberação evangélico. Ela vai ser salva se ela permanece, se ela deu à luz. E eu creio que isso aqui é uma referência a que uma mulher deu à luz um filho. Não filhos, mas um filho. Como o pecado entrou na espécie humana através de Eva, o Salvador também entrou na esfera humana através de uma mulher, Maria. E essa redenção que acontece pelo Senhor Jesus Cristo, se essa mulher permanecer em fé, no amor, na santidade com bom senso, se essa mulher está reproduzindo efetivamente os princípios, o caráter de Deus na sua atitude, no seu relacionamento, essa mulher está salva. Ela não está disputando com seu marido, ela não está competindo com seu marido. Então o procedimento da mulher, em vez de ser um enfrentamento, o dever dessa mulher é ser trabalhada pelo Espírito de Deus, conforme ele diz no versículo 15, na fé, no amor, na santidade e com bom senso. Concluindo minha mensagem, meus irmãos, tenho mais 7 minutos para fazer isso. Em primeiro lugar, eu quero falar a vocês, maridos, pensem diferentemente. Se alguém fez você acreditar que você, ao se casar, você se tornou chefe, você casou enganado. Você pode ser o cabeça da sua casa, o seu líder, e como você vai ver daqui a 15 dias, líder esse, que está em casa não para dar ordem, mas para se sacrificar pela sua mulher. Se entregar por ela. Lembre, no versículo 21 ele diz, quem está sendo trabalhado pelo Espírito vai se sujeitar, e maridos vão se sujeitar a favor das suas esposas, conforme ele vai descrever a partir do versículo 25. Ser líder na sua casa não significa que você tem a carta branca para ficar dizendo o que você quer. Afinal de contas, Efésios 5:22 diz que você tem que ser submisso. Vergonhoso. Em segundo lugar, quero concluir minha fala dizendo a vocês, falando a vocês, minhas irmãs em Cristo, sua ligação e salvação com o Senhor Jesus Cristo, e uma vida sendo trabalhada pelo Espírito de Deus, implica em você estar debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Implica sim em você estar submissa ao Senhor Jesus Cristo. E, naturalmente, uma vez que o Senhor Jesus Cristo coloca a mulher debaixo da liderança masculina do seu marido, é ela que também vai se colocar debaixo da liderança dele. Você não pode ficar querendo controlar seu marido, manipular seu marido, disputar com seu marido, competir com seu marido, ficar brigando pelo poder dentro de casa. Você tem que permanecer na fé, no amor, moderação e no bom senso. É lógico que isso tem um custo. Haverá eventos, dependendo de cada casal. Como eu disse, historicamente, Giane e eu discordamos ou divergimos em diversos aspectos. Eventualmente, nós tínhamos que tomar uma decisão. E eu precisei de tomar essa decisão. E como eu disse, o fato de um marido tomar a decisão não significa que ele está certo. Mas você não se submete ao seu marido quando ele está certo. Você se submete ao marido quando você se submete a Cristo. Sua referência, sua relação com Cristo. Se seu marido está fazendo uma escolha errada, você vai falar, Senhor, meu limite foi até aqui, não passo daqui, agora é com o Senhor.
Deixa ele na mão do Senhor. Se ele está sendo teimoso, Deus vai torcer o pescoço dele, não você. Deixa com ele, não entra na briga, não compete, não tenta manipular. Como diz no versículo 24, ele diz: as mulheres estão submissas a seus maridos em tudo. É lógico que o tudo aqui não inclui uma postura antiética e contrária à orientação de Deus, porque em primeiro lugar essa mulher está submissa a Cristo. Se seu marido tem a proposta absurda de que essa mulher ajude na receita familiar através de serviço de prostituição, é claro que essa mulher tem que dizer não. Se o marido dessa mulher entende que casamento envolve ele conduzir a sua vida marcada por violência contra a mulher, é claro que ela não deve ser cúmplice disso. Se ele entende que casamento é o exercício da tirania, infelizmente existe a delegacia da mulher para você procurar ajuda. Se precisar, eu vou junto com você. Mas minhas irmãs, não é para estar na competição. Você faz parte de um time, cujo comandante final é o Senhor. Então você pode, mesmo na discordância, e sem querer brigar com o seu marido, você coloca a sua ideia. Você não consegue ir além disso? Estou confiando no Senhor que está acima dele. Estou confiando no Senhor que está trabalhando na sua vida, trabalhar na vida dele. Você não está numa briga, você não está numa competição, você não está numa luta. Você ganha quando você está dentro da vontade de Deus, sendo trabalhada pelo Espírito de Deus. E acaba sendo um instrumento dessa maneira na vida da sua família. É você que se sujeita. Entenderam? Eu queria que nós tivéssemos agora um tempinho de oração. E lógico, nós vamos focalizar nesse tempo de oração aqui entre nós. Uma oração pelas mulheres aqui dessa comunidade. Pode ser sua esposa, a mulher mais perto de você, num grupo próximo, seja mesmo que sozinho, em 2 ou 3 pessoas, não vão mexer em cadeiras. Eu queria que vocês lembrassem agora e orássemos pelas irmãs que aqui estão, pela esposa que aqui não está. Orasse, agradecendo a Deus pela beleza do projeto que Ele criou. Orasse, lamentando pelo que a queda fez com a mulher. Orasse, para que Deus esteja trabalhando pelo seu Espírito na vida dessas mulheres. Orasse para que essas mulheres que se sujeitam a Cristo, também se sujeitam aos seus maridos quando preciso, na dependência de Deus. Vamos orar em silêncio agora entre vocês. Ó Pai Celestial, queremos colocar diante do Senhor nossas irmãs em Cristo, nossas esposas, mães, filhas. Colocamos diante de Ti, Senhor, na expectativa de que Teu Espírito trabalhe em suas vidas, que elas possam ver a salvação, que elas não vivam no padrão da queda, mas sim no padrão da criação e da redenção.
vivendo em paz dentro de casa e provando da ação do teu Espírito, inclusive para mover seus maridos. Livra as minhas irmãs do engano de Gênesis 3, de que se elas forem empoderadas, elas terão vantagens. Fortalece a tua igreja, Senhor, fortalece essas minhas irmãs em Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.